Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário. Nós estamos analisando o capítulo 3 do livro de Josué, em que os filhos de Israel cruzam o rio Jordão a caminho da conquista de Jericó. Aí nós temos no versículo 2 e 3 desse capítulo. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Aqui temos um aspecto bastante relevante a ser analisado. Estes versos registram uma mudança de regras no caminhar do povo. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37, quando os filhos de Israel acabam de construir o santuário e cada um dos seus itens, a Torá nos declara assim: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Durante os 40 anos do deserto, a nuvem representava a proteção divina e a direção para os filhos de Israel. Todos tinham o direito de seguir a nuvem ou não. Mas aqueles que optassem por não estar sob a proteção da nuvem ficariam sozinhos, no calor do deserto, sem a Shechinat Hashem, a presença divina os guiando. Você já imaginou as pessoas terem a oportunidade de, em pleno deserto, tendo a proteção suave da nuvem do Eterno, escolherem caminhar sozinhas, desprotegidas? Pois é, naquele tempo existiam os que queriam voltar ao Egito e ir no sentido contrário ao da nuvem de Deus. De igual forma, há hoje as pessoas que querem caminhar sozinhas. Só que um dia, naquele tempo, a nuvem deixaria de os guiar pelo deserto. E esse dia chegou com Josué e Yehoshua. E ao mudar o líder, Deus também muda o padrão. Agora eles seguiriam a Arca da Aliança. O verso 3 de Josué 3 diz que ao avistarem a arca se movendo, eles também deveriam partir e segui-la. Essa era uma ordem dada pelos oficiais que passaram pelo arraial. Então, o caminho era seguir a arca ou não seguir a arca. Josué não estava inventando regras. Ele não estava agindo contrário ao ensino de Moisés. Nem tampouco Josué estava sendo rebelde. Eventualmente, é preciso se lembrar que Moisés havia morrido e a nuvem já não estaria com eles. Agora era a arca, mas o Deus era o mesmo. A liderança vinha de Deus. Outro detalhe interessante do texto de Josué é que quem carregava a arca agora eram os sacerdotes, sendo que nos tempos de Moisés eram os filhos de Querate, conforme Números capítulo 4, dos versículos 15 ao 20. Mas ali em Números capítulo 4, do versículo 18 em diante, nos diz assim: Não deixareis que a tribo da família dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Os itens do santuário eram tão sagrados que os coatitas sequer poderiam vê-los ou tocá-los, pois do contrário morreriam. E o que nós temos no texto de Josué? Os sacerdotes levariam a arca, mas todo o povo a veria. Aí nós temos um detalhe muito interessante no versículo 4 que diz assim: Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela. Os filhos de Israel veriam a arca, mas manteriam distância dela. Isso nos conduz a grandes reflexões sobre a santidade, e certamente voltaremos a este verso em reflexões futuras, mas é evidente que todos devemos respeitar os itens sagrados, o santuário, reverenciar as coisas santas. Por isso, Eclesiastes diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa do Eterno. Por hoje, 2 lições são fundamentais. Primeiro, não ande sozinho.
siga a arca, respeite Josué como líder e isso te ajudará a cruzar o Rio Jordão. Segundo, respeite a santidade. Não leve as coisas de Deus na base da brincadeira. Leve a sério. Se aprendermos estas duas lições, estaremos no caminho certo. E para andarmos no caminho certo, nada melhor do que ter todos os dias ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.